particular a classe de topologias chamadas topologias fracas. Bom, a gente vai entrar em detalhes, mas a ideia geral é a seguinte. Nós provamos numa aula anterior que, em geral, em espaços normados de dimensão infinita, os fechados limitados não são necessariamente compactos. Isso é uma fonte de dificuldades, porque você perde alguns argumentos que valem em dimensão finita. E as topologias fracas foram criadas para suprir essa dificuldade. São topologias no espaço normado com menos abertos, por isso são chamadas fracas, e que, como nós vamos ver, têm mais compactos. Então, primeiro a gente vai supor o tempo todo que é um espaço normado. Talvez valha a pena lembrar para todo mundo o que significa uma topologia. Uma topologia é uma família de abertos, topologia ou família de abertos, ou é uma família de subconjuntos. Chamados abertos. Que satisfaz uma família, chamada T, de subconjuntos, que satisfaz as seguintes condições. O conjunto vazio e o próprio E são abertos. Se você tem uma família finita de elementos da topologia, a interseção também é um elemento da topologia. E se você tem uma família qualquer, o alfa, família qualquer com o alfa contido, cada elemento da família é um aberto, então a união é também um elemento da topologia. Então, a topologia é fechada por interseções finitas e é também fechada por uniões quaisquer. Então, quando nós temos o espaço normado, temos a topologia associada à norma, a topologia da norma, que é o seguinte: você define, uma vez que você tem norma, você tem uma noção de bola, e você define um aberto como sendo todo conjunto que contém alguma bola em torno de algum dos seus elementos. U está na topologia da norma, C e somente C, é a definição da topologia da norma. Para todo X em U, existe algum R, tal que a bola de centro X e raio R está contida em U. A norma está envolvida na definição da bola. É o conjunto dos Y de E, tais que a norma de X menos Y é menor que R. Essa é a topologia da norma. A topologia fraca, aqui eu estou definindo, topologia fraca eu vou escrever primeiro de maneira um pouquinho técnica e depois explicar cada uma das palavras. É a topologia gerada pelos funcionais lineares contínuos de E. Vou explicar o que
entendo por topologia gerada por alguma coisa. Então, vamos explicar essa expressão aqui. Dada uma família de funções família F de funções nós chamamos topologia gerada por essa família é a menor topologia em E que para a qual todos os elementos de F são contínuos. Bom, de fato, para tornar isso uma definição legítima, eu tenho que explicar o que quer dizer com menor topologia. A topologia é uma família de subconjuntos. Então, eu quero dizer a menor família de subconjuntos que você pode escolher em E, que faz com que cada elemento dessa família seja uma aplicação contínua. Quanto mais abertos eu considerar aqui, mais fácil fica a aplicação ser contínua. Porque contínua significa que a pré-imagem de qualquer aberto desse espaço é um aberto aqui. Tá? Então, o que eu quero dizer com menor topologia? Primeiramente, a primeira observação é a seguinte: existem topologias em E para as quais todo elemento de F é contínuo. É possível escolher uma topologia nesse espaço que faz com que todo elemento de F seja contínuo. A saber, a topologia em que todos os subconjuntos são abertos. Topologia trivial, por exemplo, a topologia trivial é 2 elevado a E, que isso é notação para a família de todos os subconjuntos de E. Topologia muito sem graça, mas é uma topologia. A família de todos os subconjuntos contém o vazio, contém o próprio espaço, é fechada por quaisquer interseções e é fechada por quaisquer uniões. Então, existem topologias. Se você não tiver que economizar na sua topologia, você pode colocar aqui a topologia de todos os subconjuntos de E. Ela evidentemente, faz com que todos os elementos sejam contínuos. De novo, contínuo significa que para a imagem de qualquer aberto é um aberto. Se todo mundo aqui é aberto, está garantido. Mas isso certamente não é uma topologia muito pequena, né? Isso é a maior topologia que você pode inventar num conjunto. A outra observação é que a interseção de qualquer família de topologias, de qualquer conjunto de topologias, é uma topologia.
isto é, se T alfa é topologia em E para todo alfa, então a interseção T alfa, então a interseção também é uma topologia. A maior dificuldade para entender isso aí é entender o que está sendo dito. Uma vez entendido, é óbvio. Tá? Uma parte da dificuldade é que nós estamos trabalhando em mais do que um ambiente. Nós temos o espaço E e os seus subconjuntos, e agora estamos falando de conjuntos de subconjuntos de E. Estamos um nível acima. Tá? Por exemplo, para ver que isso realmente é trivial. Se você tem um monte de topologias, cada uma delas contém o vazio, cada uma delas contém o espaço todo, então a interseção contém ambos. É evidente que a condição A passa para a interseção. Suponha que você tem um monte de topologias e você tem conjuntos, o 1, o N, que pertencem a todas elas. Pertencem à interseção, pertencem a todas elas. Então a interseção desses conjuntos pertence a cada uma delas, porque cada uma dessas topologias é uma topologia. Então, a interseção pertence a cada uma delas, logo pertence à interseção das topologias. Tá? É muito mais fácil entender isso aqui do que explicar. Imagino que ouvir também muitas interseções em lugares diferentes seja meio complicado. A mesma coisa para a união. Tá bom? Então tem que ter em mente que é uma topologia é uma família de subconjuntos. Tá? Então, existe alguma topologia no espaço que faz com que todas as funções do f sejam contínuas. Se você tomar qualquer conjunto de topologias e intersectar, ainda é uma topologia. Então, agora faz sentido falar, sim, em a menor topologia. O que eu quero dizer com isso é, ou seja, a interseção de todas as topologias em E para as quais todo f de f é contínuo. Menor quer dizer a interseção de todas as que têm essa propriedade, e essa interseção não é vazia, não é sobre um conjunto vazio, porque pelo menos a topologia trivial satisfaz essa propriedade. Bom, então isso é a topologia fraca, a topologia gerada por uma família de funções, e eu definimos a topologia fraca como a topologia gerada pelos funcionais lineares. Então deixa eu resumir isso aqui, ou seja, a topologia fraca num espaço normado é a menor topologia vou denotar por T fraca relativamente a qual todo funcional dual é contínuo. Ou seja, relativamente a qual todo funcional linear
contínuo é contínuo. Dá para perceber a dificuldade desse tema aqui? Que a palavra contínuo aparece 2 vezes na frase com 2 sentidos diferentes. Nós temos a norma, temos a topologia da norma e definimos o dual como sendo o conjunto de todos os funcionais lineares contínuos relativamente à topologia da norma. Tá? A topologia fraca é a menor topologia que faz com que todos esses funcionais lineares que são contínuos relativamente à topologia da norma sejam contínuos. Aqui eu vou colocar entre parênteses só para assinalar relativamente à topologia da norma. Vou fazer algumas perguntas muito simples para ajudar a entender o que está sendo definido. Primeira pergunta: existe alguma relação entre a topologia fraca e a topologia da norma? Segunda pergunta: existe alguma relação entre o conjunto dos funcionais lineares contínuos relativamente à topologia fraca e o conjunto dos funcionais lineares então, alguma relação entre alguma coisa inteligente que a gente possa dizer sobre a relação entre essa topologia e essa topologia? Qual que está contida? A fraca está contida na topologia da norma. Todo mundo concorda que isso é trivial? Que é óbvio? Se não concorda, é o momento de mandar parar. Topologia fraca é a menor topologia que faz com que os funcionais lineares do espaço dual sejam contínuos. A norma faz. Por isso que eles são contínuos. Porque eles são contínuos para a norma, topologia da norma. Então, se essa é a menor topologia, ela tem que estar contida naquela. Tá? Porque T fraca é a menor topologia relativamente à qual todo elemento do dual, atenção, o dual é definido como conjunto dos funcionais lineares contínuos, e até hoje a gente não dizia contínuo em relação a quê, porque não precisava, só tínhamos uma topologia envolvida, que é a topologia da norma. Ok, então ela é contida. Eu não vou provar, mas está provado no livro que a inclusão oposta é verdadeira se e somente se tem dimensão finita.
Muito bem. E quanto aos funcionais lineares? Então aqui eu escrevi o conjunto de todos os funcionais lineares contínuos relativamente à topologia da norma, ou seja, isso aqui é simplesmente o espaço dual. Isso aqui é o conjunto dos funcionais lineares contínuos relativamente à topologia fraca. Não temos notação para isso aqui, está na hora de introduzir. Isso aqui vamos chamar de para usar a notação que está no livro, o livro chama essa topologia fraca. Bom, porque eu gosto mais da minha notação. Assim. Então, isso é notação, tá? É o conjunto dos funcionais lineares contínuos relativamente à topologia fraca. Tá? Qual é a relação entre esses dois conjuntos? Assim? Assim. Então, é uma proposta de que vale isso. Vou deixar que vocês olhem durante 30 segundos para o quadro e concluam que isso é trivial. A topologia fraca é a menor topologia que faz com que todos os funcionais do dual sejam contínuos para ela, relativamente a ela. A topologia fraca faz com que é tal que todos os funcionais do dual são contínuos relativamente à topologia fraca. Tá? Como é que é? Também tem a outra? Quanto mais fraca é a topologia, mais difícil é o funcional ser contínuo. Quanto menos abertos você coloca aqui, mais difícil é o funcional ser contínuo. Ora, na topologia fraca, nós temos menos abertos, porque ela está contínua na outra. Então, se o seu funcional linear consegue ser contínuo relativamente a uma topologia com poucos abertos, então certamente ele é contínuo relativamente à topologia com mais abertos. Tá? Então, vale a igualdade. Eu vou explicar cada uma das... Vou escrever o que eu falei relativamente a cada uma das inclusões. Essa aqui é porque, por definição de topologia fraca, todo elemento, todo funcional linear contínuo é contínuo relativamente à topologia fraca. E a outra é simplesmente porque T fraca está contida em T norma. Logo, φ ser contínuo relativamente a T fraca implica φ contínuo relativamente a T norma. Então, a topologia fraca é uma topologia com menos abertos, tá? Mais difícil ser aberto nessa topologia, mas que tem exatamente o mesmo conjunto de funcionais lineares contínuos. Tá?
Vou enunciar uma proposição e comentar um pouquinho alguns dos itens que ajuda a concretizar o que significa a topologia fraca. Então, vocês já notaram que temos um problema aqui de como a gente se expressar. Meio complicado ficar o tempo todo dizendo todo funcional linear contínuo relativamente à topologia da norma é contínuo relativamente à topologia fraca, é longo demais. Então a gente vai encurtar essa expressão da seguinte forma. Todo funcional linear contínuo é fracamente contínuo. Então, contínuo significa, passa a significar uma vez por todas, com respeito, relativamente, a T norma. E fracamente contínuo significa relativamente a T fraca. Bom, isso é essa inclusão aqui, né? Já sabemos que a recíproca também é verdadeira. Item B, a família de conjuntos da forma vamos chamar V, X, Epsilon, Vx, Φ1, Φk, Epsilon, com Φ1, Φk no dual e Epsilon maior que zero, é uma base de vizinhanças de X relativamente à topologia fraca. Bom, eu não sei se todo mundo lembra o que significa base de vizinhanças, então deixa eu lembrar isso aqui. Base de vizinhanças é uma família qualquer V alfa de subconjuntos de E é uma base de vizinhanças de um ponto X
ser... Bom, em primeiro lugar tem que conter o x. Todo elemento da família tem que conter o x. E em segundo lugar, para todo aberto, U que contenha x, existe um alfa, tal que x está em V alfa e V alfa está contido em U. Todo aberto que contenha o x, você consegue encontrar um elemento da família, o V alfa, entre os dois. E finalmente, cada V alfa é uma vizinhança do x. Talvez eu possa escrever isso. Não está muito elegante, mas... Deixa eu escrever assim. Fiquei sem espaço. Para todo alfa, existe aberto U, tal que x em U contido em V alfa. Isso quer dizer que os V alfa são vizinhanças do x. A base de vizinhanças mais... Se você está no espaço métrico, a base de vizinhanças mais óbvia é o conjunto de todas as bolas centradas no ponto x. E essa noção generaliza um pouco. O que ela mostra, a utilidade é que se você tem uma base de vizinhanças, você sabe quem são os abertos. Os abertos têm que satisfazer essa propriedade aqui. Item C. Isso é um parênteses aqui para explicar lembrar o que é uma base de vizinhanças. Item C, dada uma sequência xn em E, xn converge fracamente para um certo x de E. Fracamente significa relativamente à topologia fraca. C e somente C. Esse é o jeito, esse item C é o jeito como a mim me resulta mais fácil entender a topologia fraca, embora não seja talvez o mais rigoroso. C e somente C, a sequência das imagens converge para φ de x para todo φ no dual. Esse é o espírito da topologia fraca. Uma sequência converge fracamente se e somente se, quando você toma as imagens por qualquer funcional linear, as imagens convergem. Tá? Uma parte aqui é trivial. O somente se. Por que o somente se é trivial? Porque se a sequência xn converge para x, como o φ é contínua, as imagens têm que convergir. Tá? A volta tem que ver com o fato de que a topologia fraca é a menor topologia, blá blá, etc. da definição. Item D, a topologia fraca é Hausdorff.
novo. Se alguém não lembra o que significa Hausdorff, significa que dados x e y distintos existem abertos U e V com x em U, y em V, e os dois abertos são disjuntos. Topologia Hausdorff significa que você pode separar dois pontos quaisquer por meio de abertos. Ok. Outra. Talvez valha a pena a gente, como exercício, provar esse último fato aí. Como exercício, provar que a topologia fraca é Hausdorff, que ajuda a ganhar familiaridade. Então, sejam x e y elementos distintos do espaço. Se eu estivesse falando da norma, da topologia da norma, que eu quisesse mostrar que a topologia da norma é Hausdorff, o que eu faria seria o seguinte: se eles são distintos, a norma da diferença é maior que zero. Eu tomaria um raio menor que a metade da distância entre eles, da norma, e tomaria as bolas com raio menor que a metade. Essas duas bolas seriam dois abertos, disjuntos, um contendo x, outro contendo y. Tá? Isso se eu quisesse provar que a topologia da norma é Hausdorff. Tá? Agora, infelizmente para o nosso argumento, saber que a topologia da norma é Hausdorff, saber que ela é Hausdorff, não ajuda a saber que essa é Hausdorff. Porque quanto mais fraca a topologia, quanto menor a topologia, mais difícil é ser Hausdorff. Né? Quanto mais abertos você tem, melhor para a propriedade Hausdorff. Isso aqui não ajuda, tá? Então temos que fazer outra coisa. Temos que encontrar abertos na topologia fraca com essas características aqui. Um aberto contendo x, outro contendo y e disjuntos. Qual é a estratégia? Nós temos certas vizinhanças aqui, dadas de maneira explícita, dadas pela diferença entre valores de funcionais. Então eu vou fazer a seguinte afirmação, para começar. Existe um funcional tal que φ1 de x é diferente de φ1 de y. Verdade? Por que existe? Hahn-Banach. A consequência do teorema do Hahn-Banach. Você pega a diferença x menos y, que é um vetor não nulo, e existe um funcional, se a gente provou, né? Existe um funcional que a imagem da diferença é não nula, que é o que a gente está dizendo. Tá? Então, tomemos epsilon menor que a metade da diferença entre
a imagem do x e a imagem do y. São dois números reais ou complexos distintos. Eu tomo epsilon menor que a diferença, a metade da diferença. E agora consideremos a Vx epsilon φ1, conjunto dos z's de E, tais que φ1 de x menos φ1 de z é menor que epsilon. Ali o epsilon poderia até ser igual à diferença. E v y epsilon φ1, conjunto dos z's de E, tais que φ1 de y menos φ1 de z menor que epsilon. Então, de acordo com isso aqui, esses dois, esse primeiro é uma vizinhança de x, esse outro é uma vizinhança de y. E é evidente que são disjuntos. Né? Para estar na interseção, o z teria que ser tal que a distância da imagem à imagem do x é menor que epsilon e a distância da... Aqui está o φ1 de x, aqui está o φ1 de y. E para estar na interseção, o φ1 de z teria que estar a menos de epsilon disso aqui, essa é a distância epsilon, e a menos de epsilon disso aqui. Pela escolha do epsilon, essas duas condições são incompatíveis. Então, isso aqui prova, encontrei vizinhanças que são disjuntas, logo, topologia fraca é Hausdorff. Tá? Há pouquinho eu falei uma coisa e acabei não terminando a linha de raciocínio. O modo como eu entendo a topologia fraca, acho que quase todo mundo entende, é pensando nesse item C. Você vê convergência de sequências olhando para as imagens por funcionais lineares e vendo se elas convergem ou não. Aí eu disse, embora não seja a maneira mais rigorosa, não é bem rigorosa. Quando você está num espaço métrico, se você sabe quais são as sequências que convergem e para onde elas convergem, você conhece completamente a topologia do espaço métrico. Em espaços topológicos, em geral, não basta saber quais são as sequências que convergem. Portanto, a informação que é dada por esse item não é completa sobre a topologia, mas é útil, é uma maneira útil de ver a topologia. A frase, em espaços topológicos em geral, conhecer as sequências convergentes não determina a topologia, faz sentido para todo mundo? Deixa eu colocar um teorema aqui. Chama teorema de Schur.
de novo, estou usando a mesma anotação. Convergente significa convergente na topologia da norma. Fracamente convergente significa topologia fraca. Então, nesse espaço, uma sequência é convergente se somente se ela é fracamente convergente. É o teorema de Schur. Pergunta, dessas duas implicações aqui, há uma que é trivial, e é totalmente geral, e a outra que é profunda e tem que ver com o espaço L1. Qual que é trivial? Para lá? Todo mundo concorda que é para lá? E todo mundo sabe por quê? Ou sabe explicar por quê? Tem que pensar, mas é simples. Quando você tem duas topologias que estão relacionadas por fraca, está contida em norma, o que significa convergir, uma sequência convergir para um ponto X? Significa que, dado qualquer aberto que contenha o X, existe uma ordem a partir da qual a sequência não sai mais desse aberto. Tá certo? Depende da topologia. Quanto mais abertos existirem, mais difícil fica satisfazer essa condição. De novo, xn converge para x, significa para todo aberto U que contenha x, existe uma ordem tal que xn está no aberto para toda a ordem a partir daí. Quanto mais abertos existirem, mais forte é essa condição. Como a topologia fraca tem menos abertos, é mais fácil satisfazer essa condição na topologia fraca. Tá? Então, convergir implica convergir fracamente. Tá? Essa implicação aqui é trivial. É geral. Trivial significa que pode dar trabalho para entender, mas depois que você entende, você percebe que não deveria ter dado trabalho para entender. É isso que significa trivial. Tá bom? Agora, por que eu coloquei esse teorema aqui? Isso não quer dizer, essa observação que eu quero fazer, mas, apesar de terem as mesmas sequências convergentes, a topologia fraca de L1 é estritamente menor, é diferente da topologia da norma de L1. Tá? É isso que eu quis dizer com a afirmação de que conhecer as sequências convergentes não determina a topologia, em geral. Bom, o livro usa outra notação para a topologia fraca, que tem a sua utilidade, então está na hora talvez de introduzir. Isso é só uma notação, chama de sigma E', só uma notação, e é para reforçar a ideia de que
é a topologia fraca, é a topologia gerada em E pelos elementos de E'. Uma notação mais explícita do que simplesmente chamar topologia fraca. E agora vai ser útil ter esse grau de explícito, de notação sendo explícita. Bom, agora eu vou colocar na seguinte posição. Vou considerar o espaço E, normado, E' o dual, e duas linhas, o bidual. E vamos pensar um pouco no que essa noção de topologia fraca nos dá no dual, tá? Que é um espaço de Banach. Vamos falar de topologias fracas no dual. Bom, nós temos em E' a topologia fraca dele, topologia fraca, que é a topologia gerada em E' pelos elementos do seu dual, ou seja, do E duas linhas. Não? Topologia fraca é sigma de E' E duas linhas. O dual é um espaço normado como outro qualquer, até um pouquinho mais, um espaço de Banach. Ele tem a topologia fraca nele, que é gerada pelo dual dele, o E duas linhas. Isso é um caso particular do que eu falei antes. Agora, por outro lado, então isso aqui significa o seguinte, uma sequência φn converge para φ nessa topologia relativamente a essa topologia, C somente C, estou copiando o item C da proposição nesse contexto. C somente C, Xi de φn converge para Xi de φ para todo Xi no bidual. A notação vai ficar um pouco complicada, porque já a essa altura já estamos trabalhando com 13 espaços, mas isso é só reproduzindo o que eu escrevi no item C. Não? Agora, nós daqui podemos fazer algo diferente. Nós sabemos que existe um mergulho canônico do E no bidual. Que consiste em, a cada x, associar o elemento Xx do dual, eu chamei avaliação, que vai do E' para o corpo. E o que esse Xx faz é, a cada funcional φ, avaliar o φ em x, associar a imagem do x.
bom? Esse é quando eu falo mergulho canônico, mergulho é porque ele é linear, preserva normas, enfim. Desse jeito, nós podemos pensar no E como um subconjunto, um subespaço do E duas linhas. Tá? Então podemos definir no dual uma outra topologia a topologia gerada no dual pelos elementos de E. Topologia gerada em E' pelos elementos de E, ou seja, os elementos do bidual da forma Xx quer dizer, no lugar de tomar a topologia gerada por todos os funcionais lineares contínuos do E', ou seja, por todos os elementos do E duas linhas, a gente pode considerar só a topologia gerada por esses aqui, por esses funcionais lineares dessa forma. Tá? Essa topologia tem um nome, é chamada topologia fraca estrela. T fraca estrela. Então, T fraca estrela é sigma de E'. Vamos ver se a gente entende um pouquinho essa topologia fraca estrela. Primeira pergunta é: existe alguma relação entre a topologia fraca estrela e a topologia fraca? Assim? Então, para produzir a topologia fraca, nós tivemos que colocar na topologia a quantidade mínima de abertos que faz com que todos os elementos do dual sejam contínuos. Se todos os elementos do dual são contínuos, por maioria de razão, esses aqui também são. Tá? Então, os abertos que você coloca para produzir a topologia fraca fazem todos os elementos do dual serem contínuos, portanto, em particular, fazem aqueles lá serem contínuos. Quer dizer que para a topologia fraca estrela, talvez você precise menos abertos. Tem menos condições a serem satisfeitas, são menos funcionais que você tem que tornar contínuo. Então, em geral, topologia fraca estrela, e isso é porque o E duas linhas contém o E. Tem que interpretar isso aqui, essa inclusão,
à luz desse mergulho canônico, tá? Contém a imagem do E por esse mergulho canônico, identificando o E com a sua imagem. Agora, em alguns casos, esse mergulho canônico é subjetivo. E nesse caso, o E2' e o E são iguais. E, portanto, as topologias são iguais. Então, T fraca é igual a T fraca estrela, sempre que E é reflexivo. Ou seja, que o bidual é igual ao E. De novo, à luz desse mergulho aqui. Significa que o mergulho é um isomorfismo. Vamos ver ainda outra observação para entendermos, ajudar a ganhar familiaridade com essa topologia fraca estrela. O que significa que φn converge para φ na topologia fraca estrela? Relativamente à topologia fraca estrela. Então, de acordo com aquela propriedade do item C que eu escrevi, isso é o mesmo que dizer que psi x de φn converge para psi x de φ para todo o psi x daquela forma. Topologia fraca estrela, topologia gerada por essa família de funções. Tá? Uma sequência converge se e somente se as imagens por essas funções convergem. Acontece que essa expressão aqui meio complicada pode ser simplificada, porque o psi x consiste em avaliar a função no ponto x. Portanto, o que isso aqui está dizendo é que φn de x converge para φ de x para todo x. Tá certo? Então, em resumo, uma sequência φn converge para φ na topologia fraca estrela, se e somente se φn converge para φ pontualmente. Qual seria a afirmação? La topología fraca es igual a la fraca estrella, entonces es reflexivo. Eu não sei a resposta. Não sei a resposta. Não creio que seja verdade, mano. Vou pensar um pouco. Mas eu creio que não basta. Não basta isso aqui, não. Bom, a essa altura vocês devem estar se perguntando para que a gente precisa de tantas topologias. É meio complicado até de saber em que ponto é que a gente está
Deixa eu escrever aqui uma proposição para ajudar um pouco. Proposição de trabalho. Uma parte, inclusive, eu já justifiquei aqui. CGE é um espaço normado. Isso é muito parecido com a proposição anterior. Vai até parecer um pouco repetitiva, mas é para dar um tempo de vocês ganharem familiaridade. A topologia fraca estrela é a menor topologia que torna todas essas aplicações contínuas. Em particular, ela torna todas essas aplicações contínuas. É só isso que o item A está dizendo. Item B, dado qualquer φ de E', os conjuntos V, eu vou chamar de W para não confundir, W, φ, x1, xk, epsilon, conjunto dos psi de E', tais que φ de xi menos psi de xi menor que epsilon para I de 1 até K, com x1, xk de E epsilon positivo, formam uma base de vizinhanças na topologia fraca estrela. Uma sequência Φn converge Esse item C é exatamente o que eu expliquei aqui. Convergência na topologia fraca estrela é a mesma coisa que convergência pontual. E, finalmente, topologia fraca estrela é topologia de Hausdorff.
Mais outra observação que eu poderia ter feito, simples, que é a seguinte. Existe uma relação entre φn converge para φ na topologia fraca e φn converge para φ na topologia fraca estrela. Qual é a relação? Essa aqui, né? Pelo mesmo motivo daqui. Quanto menos abertos existem, mais fácil é convergir. Sequências fracas, sequências pobres, e a fraca estrela é ainda mais fraca que a topologia fraca, em geral, tem mais sequências convergentes. Tá? Ok. Então, estava eu dizendo, por que a gente precisa fazer tudo isso, todas essas topologias, o que a gente ganha com isso? E o que a gente ganha é o seguinte teorema. A gente ganha esse teorema de compacidade, que diz que a bola unitária fechada é um compacto relativamente à topologia fraca estrela. Se é reflexivo, então a bola unitária fechada de E' também é. Então, essa é uma observação. Também é compacta relativamente à topologia fraca. Uma observação só para constar, porque é uma observação trivial. Se o espaço é reflexivo, as duas topologias, fraca e fraca estrela, coincidem. Tá? Mas não é, apesar de ser óbvia, não é, vale a pena
observar, porque existem muitos espaços reflexivos. Por exemplo, isso vale sempre que é um espaço de Hilbert. Os espaços de Hilbert sempre são reflexivos. No contexto de espaços de Hilbert, a gente nem fala muito em topologia fraca e estrela, porque as duas topologias, fraca e estrela, coincidem. Esse teorema é chamado de Banach-Halaoglu, se a memória não me traiçoa, porque Banach provou no contexto de espaços de Hilbert e Halaoglu estendeu para o contexto geral de espaços de Banach. Creio que a cronologia é essa. Outra observação é que eu poderia ter enunciado o teorema de modo um pouquinho mais forte. Logo, todo fechado, limitado de E' é compacto. Eu enuncio para a bola unitária, mas se vale para a bola unitária multiplicando por um escalar, que é uma operação contínua, vale para qualquer outra bola. E agora, se eu tenho um conjunto, qualquer conjunto fechado limitado, contido em E, fechado limitado, ele está contido em alguma bola fechada. É um fechado num compacto, portanto é compacto. Não? Okay. Esse teorema tem inúmeras aplicações. A demonstração não é particularmente interessante, mas vou tentar fazer agora, né? No tempo restante da aula. Mas o teorema é importante, com muitas aplicações. E é a principal razão de ser desse trabalho de introduzir topologias fracas. Os autores do livro atribuem a Banach, Halaoglu e Bourbaki, não sei por que Bourbaki, mas... Ok, vamos então provar o teorema. A gente vai considerar vamos considerar um espaço produto. O segredo por trás da demonstração é o teorema de Tikhonov, que diz que qualquer produto, totalmente arbitrário, produto de espaços topológicos compactos, é compacto para topologia produto. Tá? Isso vai ser aplicado no âmbito desse espaço aqui. Vamos considerar o seguinte espaço: Y igual ao produto indexado por E de K. Uma cópia do corpo dos escalares para cada elemento do... Isso aqui, em outras palavras, é o conjunto das famílias ômega x indexadas pelos elementos do espaço normado com ômega x em K. Tá? Produto gigantesco. Mas, por exemplo, se eu tomar só as sequências com valor absoluto menor ou igual que 1, tá? Cada ômega x menor ou igual que 1, isso passa a ser um produto da bola unitária do K, e, portanto, é um compacto. Tá? Desse modo que o teorema de Tikhonov vai aparecer. E associado a esse espaço, a gente considera para
para cada x de E, a aplicação πx de y para K, que a cada família, cada ômega x associa a cada ômega, a cada z em E, cada ômega x associa o valor que essa família toma no Z. Topologia produto. Em Y é, por definição, a menor topologia que relativamente a qual todo πx, todo πz é contínuo. Essa é a definição de você tem um produto cartesiano qualquer, a definição de topologia produto é a topologia gerada pelas projeções. Ok, vamos considerar agora a função psi, que vai de E' munido da topologia fraca estrela isso aqui é a topologia fraca estrela para K, que a cada funcional, perdão, para Y, que a cada funcional φ associa a família das imagens. Isso aqui significa que o espaço de partida é o E', é o dual, daí eu tomar funcionais, munido da topologia fraca estrela. Cada φ associa φ de x. E eu afirmo algumas coisas sobre essa φ. A primeira, que é óbvia, é que, sobre essa aplicação, é que psi é injetiva. Isso acho que é evidente, não é? Se você tem duas φs que têm as mesmas imagens, são a mesma aplicação. Eu afirmo que ela é contínua. Vou provar isso daqui a pouquinho. É aí que vai entrar o fato que é a topologia fraca estrela. E que a inversa também é contínua. No seu domínio, né? Uma vez que ela é injetiva, a inversa está definida na imagem. Então, isso aqui eu vou provar depois. Tá? Bom, então, isso aí significa que psi
vai do E' com a topologia fraca estrela sobre a sua imagem. É um homeomorfismo. Agora vamos considerar a bola unitária dentro do E'. Bola unitária fechada de E'. O que significa é o conjunto dos funcionais lineares cuja norma é menor ou igual que 1. Então, como psi é um homeomorfismo, psi é restrito à bola, vai da bola na sua imagem, é um homeomorfismo. Acho que eu posso apagar aqui. Eu quero provar que essa bola aqui é compacta. Vamos tentar entender o que é. O que é a psi de Belinha. Se eu tenho φ em Belinha, então a imagem dele, psi de φ, que é formada pelas imagens, é a família das imagens φ de x, satisfaz que o valor absoluto de φ de x é menor ou igual que a norma de φ vezes a norma de x. E como eu estou tomando φ menor ou igual que a norma do x para todo x. Certo? Portanto, o que eu estou mostrando desse jeito é que a imagem do Belinha está contido no conjunto das famílias ômega x, tais que ômega x, valor absoluto, menor ou igual que x para todo x. Isso aqui, esse lado direito, também pode ser escrito assim: produto com x pertencente a E da bola de centro zero e raio x,
Bola fechada. Essa bola aqui é a bola fechada em K. Desculpem, aqui eu escrevi igual, mas eu quis dizer contínuo, né? Eu só provei a inclusão. Se φ está em B', então a imagem está nesse conjunto aqui. E esse conjunto é igual a esse produto. Tá? A bola fechada em R ou em C é um compacto. Então, esse produtão aqui, enorme, é um compacto, pelo teorema de Tikhonov. Bom, eu faço mais uma afirmação 4, que é que se de B' é fechado em esse produto se você tem um compacto e tem um subconjunto fechado do compacto, o subconjunto também é compacto. Isso aqui implica que psi de B' é compacto, logo B' é compacto. Lembrando que psi é um homeomorfismo. Ok? É uma prova um pouco decepcionante, porque você está esperando a hora que você vai provar a compacidade e ela cai do céu via teorema de Tikhonov. Mas, bom. Então, essa é a estrutura da prova, falta provar as afirmações 2, 13 e 4. Vamos começar talvez pela 4. Então, considere uma sequência, demonstração da 4. Considere uma sequência φn, vamos falar da imagem, Zn em φ de B'. Então, o que isso significa é que cada Zn
estando na imagem, é uma sequência de imagens de φ(n). Então, φ(n) em B'. Então, cada um desses ENs quando é uma sequência, eu quero provar que esse conjunto é fechado, né? Convergindo para algum ômega x do y. Eu quero provar que esse ômega x também está no psídio do B'. Deixa eu provar que esse conjunto é fechado. O que a gente sabe é que psi de φ(n) pertence ao produto porque já mostramos que vai dar essa inclusão aqui, né? E a família ômega x também. Uma vez que isso aqui é um fechado. E também pertence. Essa sequência está convergindo para essa família. Portanto, πx dessa sequência converge para πx dessa família para todo x. Uma vez que a topologia produto é uma topologia que faz as projeções serem contínuas. Então, o que isso quer dizer é que psi φ(n) de x, notação horrível, mas tem jeito, converge para ômega de x para todo x.
Mas o que é esse psi de φn? Psi é essa aplicação que está definida aqui, que toma cada funcional linear e envia na família formada pelas imagens. Isso aqui não é mais do que φn de x. Tá? Portanto, o que eu mostrei até o momento foi que resumindo, se psi de φn é sequência em psi de B' convergindo para um certo ômega x de y, então φn de x converge para ômega de x para todo x de E. Esse é o resumo do que eu fiz aqui. Eu quero mostrar que eu quero mostrar isso aqui. Eu quero mostrar que essa família de imagens está que essa família de ômegas está na imagem do psi. Ou seja, eu quero mostrar que ela tem essa forma. Eu preciso encontrar uma φ cuja imagem é isso aqui. Tá? É isso a nossa tarefa. Vamos tomar φ de E em K definida por φ de x igual a ômega x. Já sabemos que φn de x converge para φ de x para todo x de E. O que é um bom caminho andado. O que nós não sabemos? A primeira coisa que a gente tem que verificar é que esse elemento é um elemento do dual. E φ é funcional linear contínuo. De fato, eu quero mostrar que φ está no B'. Eu quero mostrar que a nossa família ômega x está na imagem do B'. Nós já sabemos isso. Linearidade é imediata porque o ômega de x, está escrito aqui, ômega de x é limite. É o limite de φn de x para todo x.
Se você tem uma sequência de operadores lineares e ela converge pontualmente, o limite é linear. Por quê? Porque se você tiver aqui x1 mais x2, a soma sai para fora do φn, sai para fora do limite. E a continuidade também é imediato, porque eu já vi aqui que ômega de x está na bola de raio para todo x. E isso é o mesmo que dizer que φ de x tem norma menor ou igual que a norma de x para todo x. E, portanto, implica que a norma de φ é menor ou igual que 1. Norma como operador. Então, isso aqui dá o que eu queria. O operador que eu construo dessa forma é um operador linear contínuo e, de fato, está na bola unitária. A outra coisa que falta verificar, para terminarmos, é que psi de φn realmente converge para psi de φ Não, desculpa, eu não preciso. Terminou. O que eu mostrei a essa altura? Mostramos que ômega de x é psi de φ com φ pertencente a B', e isso prova aquilo que a gente queria provar, que é essa afirmação aqui. De fato, é a única coisa. Estava preocupado em mostrar que a sequência converge, mas isso não foi onde nós começamos. Que converge em y, mas isso nós já tínhamos. Ok? Fico devendo as outras duas afirmações, faremos na terça-feira. Bom, eu fico devendo um pouquinho mais, só para encerrar. Fiquei devendo uma trapaça intencional, que foi a seguinte: eu queria mostrar essa afirmação 4 que já apaguei, que é que a imagem do psi do B' é fechada nesse espaço. E aí o que eu fiz? Eu peguei uma sequência em psi de B', convergindo para alguma coisa, e mostrei que o limite tem que estar em psi de B', e daí eu concluí rapidamente que o conjunto tem que ser fechado. Esse argumento não está bom, tá? Porque não é verdade, em geral, que um conjunto é fechado se e somente se toda a sequência que converge para um elemento do conjunto. Essa é uma condição necessária, mas não é suficiente. Pela mesma razão que eu alertei há pouco, sequências, quando você está tratando de espaços topológicos, em geral, sequências não caracterizam a topologia, não bastam para caracterizar a topologia. Então, eu provei que qualquer limite de uma sequência convergente está no conjunto, mas isso não basta para provar que é fechado. Então, por que eu fiz isso? Porque a maneira de consertar é, no lugar de sequências, usar uma noção mais geral, a noção de rede. E do ponto de vista formal, é muito parecido, só que você não indexa por N, tem que indexar por conjuntos mais gerais, tem que definir o que é uma rede convergente. E se você provar que toda a rede que converge para um elemento do conjunto, aí você prova que o conjunto é fechado. Tá?
Do ponto de vista formal, é praticamente a mesma coisa, mas envolve definir o que é uma rede, envolve definir o que é uma rede convergente, e o resto, a prova fica igual. Vocês trocam N pelo índice, a prova fica igual. Eu optei por não trazer mais essa complicação à baila nesse momento, e é desse jeito que está feito no livro, né? Evidentemente. Tá? Só quero alertar, você não fica mais inteligente fazendo a prova com redes do que com sequências. É a mesma prova, mas a bem do rigor tem que dizer isso aí, tá bom? Ok, continuamos com esse tema na